Olá, boas-vindas a todas as pessoas que nos acompanham em mais um webinar da série Construindo a Abrilatam para uma América Aberta. Esse cafezinho online é um esquenta para a América Aberta que acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro em Brasília. E vale dizer que é a primeira vez que o Brasil cedia esse, que é o maior encontro de dados abertos das Américas. É um evento que reúne renomados encontros nacionais e internacionais para a gente discutir temas, né, como transparência, governo aberto, tecnologias cívicas, jornalismo de dados e outros temas relacionados. Para você conhecer um pouco mais sobre esses eventos, né, e conferir ali as inscrições e a programação, é só acessar o site americaberta.org. Bom, eu sou a Jamile Santana, sou jornalista e coordenadora da Escola de Dados, que é um programa de alfabetização em dados da Open Knowledge Brasil. Essa organização representa a sociedade civil no comitê organizador da América Aberta nesse ano, que é também composto pela CGU, NIC-BR e Colab USP. Nós convidamos 3 profissionais muito respeitados e de diferentes países, né, da América Latina, para falar um pouco sobre o uso de dados abertos no jornalismo. Eu vou aqui apresentar por ordem alfabética, né? Nossa primeira convidada é a Bianca Muniz, jornalista e analista de dados da agência pública. A gente também está recebendo hoje a Nelly Luna Amâncio, cofundadora e diretora jornalística do Ódio Público, meio investigativo digital com maior audiência no Peru, e o Omar Luna, que é líder de comunicação da Escola de Dados em países hispanohablantes, nosso amigo de escola de dados. Primeiro, eu agradeço a participação de vocês nessa conversa, né? Eu devo falar em português com o público e com a Bianca, mas vou gastar aqui meu portunhol para falar com a Nelly e com o Omar. Essa transmissão fica disponível no canal do KBR no YouTube e também vai ser legendada. E você que está nos acompanhando, fique à vontade para deixar seus comentários aqui nos comentários do YouTube. Listos? Vou começar com Nelly. Nelly, participaste em uma investigação colaborativa de grande escala como los Panama Papers. ¿Qué métodos o lições aprendidas nesse processo foram heredados para o uso de dados abertos em las investigaciones locales que ustedes conducen? Hola a todos, gracias Yamil, gracias, qué gusto verlos, también Bianca, Omar, y qué bueno también encontrarnos en estos espacios en la comunidad de Abre Latam de Latinoamérica. Sí, la investigación de los Panama Papers que se publicó, inició las publicaciones del 2016, en realidad se basaron en una gran filtración de datos relacionados sobre todo a compañías offshore en las Vírgenes Británicas y otros territorios que tenían nula tributación, ¿no? Y son territorios opacos precisamente para las autoridades tributarias en todos los países del mundo. Y esta filtración que correspondió a miles de documentos del estudio panameño Mossack Fonseca revelaron cómo eran usados este tipo de corporaciones opacas de fachada, las compañías offshore, para lavar dinero proveniente de narcotráfico, o en otros casos de minería ilegal, dinero de la corrupción o de gobiernos más autoritarios. Lo que aprendimos fue que eran dos cosas que me parecen fundamentales que marcaron un hito con los Panama Papers. La primera es que el papel del periodismo de investigación no solamente está en identificar posibles delitos dentro del sistema de justicia o del sistema político global o nacional, sino también denunciar la existencia de mecanismos legales que amplifican la desigualdad. Entonces, los paraísos fiscales son espacios legales que están permitiendo la erosión de recursos públicos porque son utilizados por empresas o economías ilegales para lavar dinero. Entonces, lo que nos enseñan los Panama Papers es que la responsabilidad social del periodismo de investigación también está en poner el dedo y hacer zoom a aquellos negocios que pueden ser legales, pero que sí terminan ampliando las brechas de desigualdad en el mundo, ¿no? Y lo segundo es que es importante tener un periodismo de investigación especializado en el conocimiento de estas estructuras financieras más globales, pero que puede ir de la mano en el momento de investigar con datos filtrados, como fue el caso de los Panama Papers, pero al mismo tiempo poder tener equipos que les permitan combinar o analizar estas informaciones con bases de datos
públicas. Entonces, desde los últimos años, parte de las discusiones y las recomendaciones que se vienen dando en torno, por ejemplo, a cuentas bancarias en paraísos fiscales o a compañías de fachada, es exigir a estos territorios opacos que se publiquen parte de esta información, que haya que se comparta información entre los países para que los países que no tienen información sobre dónde están las cuentas bancarias o los flujos de dinero que podrían estar erosionando el presupuesto público de nuestros países puedan ser más transparentes. Entonces, están impulsando conversaciones para que los países o estados que tienen este tipo de compañías offshore puedan transparentar esa información con los países de donde proviene ese dinero de origen ilegal. Eso me parece que son parte de las lecciones importantes que nos dejó los Panama Papers y que abrió toda una infinidad de investigaciones en adelante basadas en filtración de información, pero también en exponer el impacto que genera la constitución de compañías fachadas, ¿no? Para combatir los flujos de dinero ilícito. Em nível local, em dados locales, ustedes encontram dificuldades em encontrar dados abiertos? Sí, sí. El Perú tiene una de las mejores leyes de transparencia y de acceso a la información que se ha ido mejorando en los últimos años. Sin embargo, el país viene siendo afectado por un deterioro democrático desde el 2016. Entonces, a pesar de tener una ley, un mecanismo de transparencia robusto en el papel, en la práctica esto no se cumple, ¿no? Entonces, desde el 2016, donde ya empezó la crisis política en Perú, lo que hemos notado es que se ha incrementado primero el incumplimiento de la ley de acceso a información pública y luego también de rechazo bastante fuerte por parte del gobierno para entregar información. Incluso puedo poner de ejemplo un caso en el que nosotros litigamos mucho, o sea, apelamos cuando nos niegan información y vamos hasta la última instancia, que en el Perú es el Tribunal de Transparencia, y ese tribunal siempre nos termina dando la razón, obligando a la entidad del gobierno a entregarnos esa información. Ese proceso que demanda recursos y tiempo puede tomarnos hasta medio año, ¿no? Pero este año lo que ha ocurrido es que a pesar de que el tribunal nos da la razón, uno de estos ministerios, en este caso el Ministerio de la Producción, ha decidido litigar el proceso y llevarlo a un área judicial. Entonces, no está respetando ni siquiera la decisión del tribunal, de la máxima entidad administrativa en transparencia, y ha decidido litigar contra nosotros, llevándonos al Poder Judicial, a una sala judicial, para que sea el sistema jurídico, el judicial, el que defina si nos van a entregar o no la información, ¿no? Entonces, en ese nivel de opacidad y poca transparencia con los datos públicos y abiertos, estamos así en Perú. Em Brasil temos as mesmas inquietudes, problema muito difícil de lidar. Agora a minha pergunta vai para a Bianca, né? Bianca, você que trabalha diretamente com análise de dados no jornalismo, né? Programa em R, tem essa visão narrativa, mas também muito técnica, né? Do trabalho de apuração baseada em dados. Para você, quais são os maiores desafios, né? Ao integrar as tecnologias que você consegue ter como ferramenta as bases de dados abertos que a gente tem disponível hoje no Brasil, né? Quais são os desafios aí que você encontra nesse trabalho? Bom, oi, gente. Primeiro, obrigada pelo convite, né? E os desafios são muitos, né? Para poder lidar com dados, integrar com tecnologia e ainda tornar isso uma narrativa para o público, né? Mas eu posso apontar alguns. Por exemplo, a qualidade e acessibilidade desses dados, né? Eu acho que o letramento de dados no Brasil, pensando no Brasil, né? Ele caminha de diferentes formas, né? Por todo o território, né? Então, a gente tem mais de 5.000 municípios e é difícil ter dados da mesma qualidade e acesso em todos eles, né? Então, como agora, recentemente, né? A gente está no momento eleitoral, né? Em campanha, ter dados para poder fazer análises mais comparativas de diferentes realidades ou diferentes situações é difícil porque os dados não vêm do mesmo jeito.
Então, tem uma questão de passar por esses dados não estarem nos mesmos formatos, na mesma padronização, às vezes com ter algumas inconsistências, passo, assim, pensando na minha rotina, né, passo muito tempo limpando, né, padronizando esses dados, e a gente sabe que no jornalismo o tempo é bastante crítico, né, então, né, acaba sendo desafiador lidar com essa limpeza, né, com esse pré-processamento dos dados e, digamos, melhorar a qualidade desses dados, né, para poder conseguir analisar e depois criar uma reportagem, uma narrativa, né. Acho que isso é um ponto desafiador, né. Acho que também tem a questão de, como você mencionou, eu programo em R, né, uma linguagem de programação, e uma dos motivos para utilizar a programação é justamente para poder disponibilizar os códigos e mostrar como que eu faço uma análise, né? Então, para deixar isso transparente, eu acho que a transparência, né, tipo, para o público de como a gente faz nossas análises de dados ou como a gente faz a reportagem baseada em dados, ela é importante para agregar credibilidade para o veículo e credibilidade para a investigação. Só que falar de programação e falar de dados acaba tendo que voltar precisa passar por alguns passos antes, né? Então, você não pode fazer média, mediana, sem pensar, né? Sem conhecer aqueles dados corretamente, sem saber das bases disso. Então, acho que tem esse outro ponto de fazer a análise e ainda transformá-la numa análise compreensível para o grande público, né? Não só para os seus pares, né? Tipo, então, só jornalista vai saber como que eu fiz, ou só programador. Então, é interessante que o público leia a reportagem e veja como que eu fiz, até porque também é uma forma de cobrar, ou uma forma de questionar mesmo, né? E outra coisa, porque esses dados são abertos, né? Então, mostrar a metodologia também é uma forma de empoderar que os leitores consigam acessar esses dados também e cobrar, como posso dizer, e ter esse papel de cobrança com os governos ou com outros entes da administração pública, pensando em dados abertos, né? E eu acho que também tem uma questão, como eu comentei, de padronização ou de limpeza de dados, né? De conhecimento sobre o que é um dado aberto, assim, né? Tipo, como um dado aberto e acessível, né? Então, um dado aberto não é necessariamente colocar a planilha da transparência dos salários dos servidores com um PDF, né? Então, isso já atrapalha tecnologicamente a análise. Então, um dado aberto precisa ser lido por diferentes, por um software aberto, né? Então, eu preciso, para ler um PDF, ter um programa específico de uma determinada empresa. Isso já coloca barreiras no acesso, né? Então, acho que tem vários obstáculos, né, nessa disponibilização de acesso de dados, que acaba atrapalhando tanto o jornalista quanto a sociedade civil, né, para poder pesquisar ou acessar essas informações, né. E tudo isso, assim, né, eu falei de dados, de tecnologia, ainda tem o fazer a reportagem, né, a apuração que é baseada nisso, né. E então acho que tudo isso também é um grande trabalho em equipe, né, quando é possível, assim, trabalhar com equipes multidisciplinares, que pode juntar o conhecimento técnico e tecnológico de lidar com dados abertos, lidar com lei de acesso à informação, com outras habilidades da equipe, como a habilidade narrativa, para trabalhar isso em vídeo, trabalhar isso em podcast, como fazer essas narrativas que parecem tão tecnológicas no jornalismo, né, utilizando programação, utilizando planilhas, e transformar isso em uma coisa que seja uma investigação interessante para o público, né? Então, acho que são muitos desafios, mas acredito que a gente está caminhando, assim, né, pelo letramento de dados, né? Até a Escola de Dados faz um grande trabalho com isso, e acho que estamos engatinhando bem, assim. Legal. E você comentou sobre a transparência do processo, né, de apuração, de divulgação, e eu acho que isso também é uma forma de colaborar com esse letramento, né, porque você dá oportunidade também para o leitor de, além de saber quem foi sua fonte, saber onde ele encontra aquela base que você usou, e a partir dali ele pode fazer outras análises, né, podem surgir outras coisas, outros produtos, outras
provocações a partir daqueles mesmos dados, né? Então, eu acho que essa iniciativa também contribui para a gente abrir o dado e democratizar o conhecimento, né? E aí, essa sua fala, Bianca, me conecta muito com a pergunta que eu tenho para o Omar, né? Omar, tu compartes um mesmo objetivo que nós outros em la Escuela de Datos, que é democratizar os conhecimentos técnicos em eu trabalho com dados. Quais estratégias han sido mais eficaces, perdão, para involucrar tanto a periodistas como ao público em geral en el uso de dados para generar impacto social? Bueno, muchas gracias. Un placer compartir con todas ustedes y con la comunidad datera, tanto en Latam como en Brasil. Un placer saludar a Nelly, Bianca y a ti, Yamile. Con respecto a la pregunta, pues nosotros desde Escuela de Datos, pues nosotros ya cumplimos ya alrededor de 11 años de estar sacudiendo y construyendo el Data Lab. Nosotros estamos cultivando el Data Lab en toda Latam. Y con respecto a las estrategias, pues a mí me gustaría resumírselas en 5 puntos para poder zanjar y poder enriquecer la discusión que tenemos entre manos. En primer lugar, es sumamente importante que nosotros entendamos los contextos y las necesidades particulares de tal forma que podamos ofrecer una currícula atractiva de datos para las diferentes audiencias. En ese sentido, es muy importante la escucha activa y sobre todo el involucramiento de todas las comunidades de datos dentro de la región latinoamericana para poder empezar a generar un aprendizaje que sea relevante y contextualizado según las necesidades y demandas de nuestras audiencias. En ese sentido es muy importante, tal como han reseñado Nelly y Bianca, que sin data no hay acceso a la información y sin información no hay rendición rendición de cuentas ni transparencia. Entonces nosotros tomamos muy en cuenta esos contextos para ofrecer de una manera atractiva, sumamente enriquecedora y novedosa una serie de recursos, tutoriales, herramientas y otros insumos que puedan enriquecer el trabajo desde los datos abiertos y el periodismo. Y para poder hacer eso, tal como decía Bianca, se necesita una metodología donde podamos empoderar a las distintas audiencias con data de calidad. Y de eso versa mi segundo punto. Nosotros tenemos que enamorar a las audiencias con los datos y nosotros podemos hacerlo mediante algo que Yamile y yo nos podemos de pies a cabeza, que es la tubería de datos, que es esta metodología, columna transversal y espíritu de nuestras escuelas, donde buscamos un aprendizaje de manera práctica desde la pregunta generadora del tema que surge dentro de un trabajo de datos hasta la presentación y el análisis de información, porque tal como decía Bianca, nosotros necesitamos presentarlo de manera atractiva, novedosa, que la gente lo pueda consumir y sobre todo que pueda hacer algo con la información que se le está presentando. En un tercer momento, una estrategia sumamente importante es que no solo escuchemos, sino que también brindemos un seguimiento periódico a nuestras comunidades para poder entender cuáles son sus necesidades y demandas. Ya Bianca nos decía que es muy importante el trabajo colaborativo. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos empezar a zanjar puentes para mantener el interés y ajustar los recursos que nosotros producimos para responder a las necesidades emergentes que puede tener una comunidad datera latinoamericana y brasileña. En ese sentido, pues se ha visto, por ejemplo, el auge de la inteligencia artificial, cómo empezamos a incorporar la inteligencia artificial en lo que nosotros hacemos, cómo trascendemos de la hoja de cálculo de Excel, cómo puedo profundizar yo en lenguajes de programación. Eso solo se puede generar a través de una estrategia de seguimiento y de tener una escucha y acercamiento empático con nuestras audiencias. Y para eso también es sumamente fundamental, como un cuarto punto, que en estos acercamientos nosotros visibilicemos y mostremos experiencias exitosas en el uso de datos abiertos. Nosotros desde Escuela de Datos Latam, pues tenemos una sección de experiencias donde periódicamente actualizamos y mostramos de qué manera se llevó a cabo un proyecto, cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron los retos, cómo se puede echar adelante, cuáles son las necesidades que tienen para visionar el proyecto a futuro. Y prácticamente nosotros lo hemos visibilizado recientemente con experiencias de uso innovador de datos en las elecciones en México y ahorita entre manos tenemos la sistematización de la experiencia de ojo público LATAM, donde a través de la iniciativa liderada por Nelly, pues nos empezaron a contar
cómo es que se dan estos flujos migratorios en Latinoamérica y de qué manera nosotros podemos entender de diversas formas cómo este continente en constante cambio permanece en movimiento a través de la población migrante. Y ya por último, pero no menos importante, es muy importante que nosotros tendamos puentes y cómo nosotros podemos tender puentes en el sentido de buscar audiencias especializadas o, por ejemplo, yo no sé algo y necesito profundizar un conocimiento más allá de la formación que nosotros damos desde nuestras escuelas, pues es muy importante abrir espacios de comunidad de tal forma que podamos solventar dificultades, de tal forma que podamos acudir al corazón del trabajo de datos que es la comunidad. Y de esa forma nosotros no solo promovemos la colaboración, sino que brindamos un aprendizaje mutuo para quienes participan en iniciativas de escuela de datos, tanto como quienes son parte de antaño, como aquellas personas que de alguna manera tienen una inquietud por trabajar en datos, desean profundizar en datos y sobre todo quieren empezar a cultivar el data love con nosotros, como solemos decir desde escuela. Entonces esas son mis 5 estrategias. Cualquier duda, consulta o inquietud, estoy a tus órdenes, Yamile, y también para Nelly y Bianca. Gracias, Omar. Temos preciosas contribuições, muitas graças. Bom, a gente hoje aqui teve 3 aí pontos de vistas que são complementares quando a gente fala de jornalismo de dados e dados abertos, né? O uso de dados abertos no jornalismo. A Nelly trouxe um pouco essas dificuldades que a gente encontra tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina, mesmo em países que se envolveram muito fortemente em iniciativas como o Panama Papers, né, que libertou um número muito grande de informações e de dados. A Bianca trouxe um pouco a perspectiva do trabalho com dados no Brasil, e o Omar falou um pouco sobre como a gente constrói uma comunidade para trabalhar com alfabetização e dados e fazer com que essa comunidade troque experiências para a gente continuar mantendo vivo aí, democratizando esse conhecimento, né? Eu agradeço Nelly, Bianca e Omar pelas valiosas contribuições e reflexões que a gente dividiu aqui hoje. A proposta desse webinar é ser bem curto mesmo, para a gente ficar com gostinho de quero mais e participar da América Aberta. Inclusive, se você que está assistindo ainda não se inscreveu, garante a sua vaga, vai lá até o dia 20 de novembro no site do América Aberta, que é americaaberta.org, e se inscreva. É um evento gratuito com renomados nomes aí de diversas áreas que trabalham com dados abertos e transparência no Brasil e no mundo, então é uma ótima oportunidade. E esse foi o 6º webinar da série, né? Teremos outras discussões muito relevantes nas próximas semanas, até aí a chegada do evento América Aberta. Para saber mais, é só acompanhar ao KBR nas redes sociais. Estamos no Instagram como @OpenKnowledgeBrasil e no Blue Sky como okbr.bsky.social/. E é isso, já tô com vontade de estender esse papo aqui com vocês. Nos vemos em breve, Omar, eu sei que eu vejo na América Aberta. É isso, né, Omar? Tá confirmado. Tô dando spoiler aqui já, né? É claro. Muito bom, gente. Muito obrigada e até mais. Um abraço brasileiro. Nos vemos em breve. Tchau, gente. Chao, chao.